Olá a todos, sou Bruno Gomes e atuo como VMware Technology Leader na Dell Technologies. Venho hoje conceituar e demonstrar um pouco do VMware Tanzu como uma plataforma definitiva para realizar infraestrutura reprodutível e, claro, o que é isso e suas vantagens aplicadas. Por que infraestrutura reprodutível é algo interessante? Primeiro ponto, melhorar a utilização de recursos e reduzir o custo de infraestrutura em até 60%. Segundo ponto, minimizar vulnerabilidades e reduzir o tempo de correção em 92%. Terceiro ponto, habilitar o autoatendimento do desenvolvedor e aumentar a produtividade em 37%. Usarei alguns estudos de caso para ilustrar essas três potencialidades citadas. Com relação a melhorar a utilização de recursos e reduzir custos. Problema de negócio. Risco de interrupção de provedores de serviços financeiros nascidos na nuvem, ou seja, as famosas fintechs. Vamos imaginar a solução com VMware Tanzu. Eles começaram pequeno, com containers, e foram escalonando ao longo dos anos. Hoje, são capazes de rodar uma infraestrutura, seja no ambiente on-premises ou nas nuvens públicas. Usando essa última para cargas de trabalho específicas, por exemplo, rodar machine learning, front-ends, ou serviços que realmente, para aquele negócio, fazem sentido estar numa locação de nuvem pública. Um aspecto mais interessante e resultado para o negócio é que hoje eles experimentam eficiência maciça na utilização de recursos e criação 100% automatizada do ambiente de desenvolvimento, que atualmente é totalmente disperso e compartilhado. Eu gostaria de trazer, para falar sobre a enfatização da segurança e o pagamento da dívida técnica, trazer mais um caso de negócio aqui, onde o problema era que nós tínhamos o lançamento de, em média, 50 CVEs, ou seja, vulnerabilidades comuns conhecidas, anunciadas todos os dias, e a empresa em questão sempre, alvo de phishing, invasão, apesar de nunca terem conseguido. Por que não? A solução veio com Tanzu. Hoje, eles levam cerca de 4 horas para repavimentar a fundação Kubernetes e aplicar novos patches. Sai de uma estatística de 60 dias aproximadamente para ter toda a condição de análise forense, entendimento e reação, isso se houver reação, para aquele problema, para uma questão de 4 horas, utilizando infras reprodutíveis, infras Cloud Native, baseadas em containers e em microserviços. O terceiro e último caso, eu vou utilizar aqui para nós ilustrarmos a questão do autoatendimento do desenvolvedor e o quanto isso pode vigorar e ampliar a nossa produtividade de forma geral. Vamos imaginar então para esse terceiro caso a seguinte problemática, os famosos silos de infraestrutura, os silos de TI, os silos de negócio, onde para cada tipo de disciplina você tem ali uma caixinha, muitas vezes essas caixinhas não se falam, Enfim, como eliminar silos numa perspectiva de uma infraestrutura realmente modernizada e pronta para atender às demandas do futuro? Nesse caso, Tanzu, que nada mais é do que o Kubernetes, na própria plataforma VMware, veio com uma camada de abstração através de toda aquela instalação proprietária, de hardware, etc. E uma abstração também para a questão das nuvens públicas. Desse modo, além de agora desfrutar de uma plataforma unificada, seja numa Amazon, numa Azure ou qualquer outra nuvem pública, interligada com o ambiente on-premises, é possível fazer campanhas mundiais e globais para esse caso, para esse cliente, como o lançamento do iPhone. Sem problema algum, com a plataforma sustentando, pagando pelo uso e com performance e comportamento da aplicação garantido. E a grande realidade, independente do lançamento do iPhone, é que hoje, esse caso de cliente aqui, utiliza mais de 100 lançamentos de software todo dia, ou seja, todo dia eu faço 100 releases. Eu aplico patch, eu testo, eu volto, eu valido, com todo mundo online, todo mundo conectado. Ok. Uma coisa que é trivial e que a gente nunca pode deixar de fora nesse diálogo de infraestrutura reprodutível, infraestrutura autônoma, infraestrutura expandida em nuvem, é a questão dos famosos 5 R's. E o que viriam a ser esses 5 R's? 5 R's são disciplinas que vão nos apoiar nas estratégias de modernização de aplicações e adequação dessas aplicações à infraestrutura. E certamente esses 5 R's passarão pelas seguintes possibilidades. Primeiro, dos 5 R's, seria o que a gente chama de retire, ou retirar o aplicativo tradicional e convertê-lo em um novo aplicativo SaaS. Segundo R, reter,
ou até otimizar os aplicativos existentes, tais como eles estão hoje. Ou seja, eu vou reter, é um as is. Rehost, ou seja, eu vou mover as aplicações e os workloads para hosts em nuvem. Replatform, ou replataforma, né? Seria colocar os aplicativos em containers e começar a rodar numa perspectiva de Kubernetes, microserviços. E, finalmente, quinto e último R seria o mais drástico, né? A possibilidade de, talvez, você ter que reescrever aplicativos usando tecnologias nativas nas nuvens. Sem esse tipo de análise e o impacto de cada um desses R's que entrar na nossa missão, fica muito difícil você atingir os melhores resultados. E isso não é ficção ou algo, né, que nós gostaríamos que acontecesse. O grande fato é que até 2025, quase 2/3 das empresas serão produtores de softwares dinâmicos, prolíficos, ou seja, né, dinâmicos que se atualizam, que tem que ser feito, né, com tudo online, sem perder transação. Tá? É o que nós chamamos de infra as a code. É impossível fazer esse tipo de coisa sem você ter um basement. E o público desenvolvedor ele vai crescer cerca de 1,6 vezes mais do que já existe hoje. Justamente porque as linguagens avançaram e as plataformas não. Então, a grande proposição é que à medida que você tiver uma plataforma que acompanhe o ritmo do desenvolvimento, que é o ritmo do negócio através de aplicações, que é o que o seu público, por sua vez, consome e faz a tua renda ser gerada, não haverá como estar nesse mundo selvagem. Falando em mundo selvagem, vamos analisar aqui alguns números desse mundo selvagem. As empresas, diante desse mundo selvagem, começam a enfrentar novas pressões. Por exemplo, até 2018, 58% das empresas tinham alguma iniciativa ou utilizavam Kubernetes. No ano passado, em 2020, 78% das empresas passaram a considerar ou fazer uso de Kubernetes nos seus ambientes. Ou seja, um aumento de 20% maciço em cerca de 2 anos. De volta ao mundo selvagem. Quando a gente fala de Kubernetes, desenvolvimento distribuído, containers, inevitavelmente você vai ter que suprir e garantir que a sua plataforma atenda a todos esses requisitos. Por exemplo, Service Mesh, se isso for uma necessidade de negócio, ter um gateway de APIs para poder se comunicar com o Amazon, com o Azure ou com qualquer outra API, esteja ela onde ela estiver. Serviço de registry, que é inevitável para os containers, serviço de preservação de dados, o que é volátil, o que deve ser mantido, serviço de chaves e uma série de outras características que hoje são imperativos no desenvolvimento moderno. O que a VMware fez não foi inventar a roda e nós nem poderíamos. O que nós fizemos foi pegar toda essa situação do status quo, né, do open selvagem, que eu estou aqui classificando, e começar a fazer curadoria, pegar tudo de bom que existe ali, e de fato existe muita coisa boa, é assim que as empresas, né, as aplicações modernas estão sendo construídas, só que com aquele envelopamento da VMware, né? Pegar toda aquela colcha de retalho e trazer numa solução que nós chamamos de Tanzu. E se eu tivesse que ilustrar aqui no único slide a proposição básica, tá? Para entender o que é o VMware Tanzu, nada mais é do que, em cima de tudo aquilo que eu já conheço, plataforma de computação, rede, armazenamento, ou seja, o core, né, de um data center, esteja ele onde estiver, eu, dentro do meu próprio vSphere, é aí que está a grande sacada, o bom e velho tradicional VMware, né? vSphere, que roda VMs e etc. Também tendo ali, da mesma maneira e facilidade com que eu crio Virtual Machines, criar containers. E não são containers à revelia, são containers orquestrados pelo Kubernetes, que hoje em dia a gente sabe que é um padrão, né, para qualquer negócio ágil, qualquer negócio dinâmico e no compasso desse momento que a gente vive hoje. Então o Tanzu ele vem nada mais fazer do que colocar um serviço de runtime, que é onde eu vou ter o motor de Java, .NET, para rodar o código do meu desenvolvedor, que precisa simplesmente e somente isso, nada mais. Toda aquela camada de MongoDB, o que ele vai utilizar, se o front-end é Ubuntu, se é Red Hat, que flavor, né, ou que imagem, se é uma imagem de Amazon, se é o que eu mesmo fiz, né, não importa. Você vai ter uma plataforma que vai encontrar a situação e todas as APIs possíveis para edificar essa aplicação em poucos minutos. E agora, já quase no fim desse nosso diálogo,
eu gostaria de falar de um conceito totalmente inovador, para não dizer arrebatador, na solução de Kubernetes Tanzu, ou seja, o Kubernetes da VMware. Primeiro ponto que eu quero destacar é que essa solução tem foco, fim a fim, na experiência dos seus usuários. E isso envolve o desenvolvedor, ele é um usuário do negócio. Envolve os operadores de banco, de infra, de virtualização, são usuários do negócio. E principalmente a experiência que vai te dar lucro, que é a do seu usuário final. Tá bom? Outro aspecto importante, tá, do conceito de Global Control Plane Policy Engine, né, que é você ter tudo unificado e poder ter vantagens hoje inexistentes, né, em cima dessa proposição de aplicação distribuída, é a questão de que você vai sempre estar priorizando com containers, tá, isso está no DNA de infraestruturas racionais, sempre priorizando o custo, pagar pelo uso, inflar, desinflar, né, e liberar a infraestrutura. Liberar a infraestrutura é liberar workloads, né, e só ter eles dinamicamente acionados quando eu tenho demanda, é economia na veia, podemos dizer assim. Outro aspecto importante que nunca deve ser negligenciado é a questão de que toda essa proposição traz segurança nativa, confiável e automatizada. E, finalmente, para fechar as vantagens, tá, desse ecossistema Kubernetes vindo do próprio VMware e com observabilidade, controle, possibilidades inexistentes, tá, na cultura aberta e em outros fabricantes, né, como Red Hat, etc. Nós aperfeiçoamos finalmente com a capacidade de servir em qualquer nuvem e integrar-se com outros pods ou containers Kubernetes de terceiros. Ou seja, é uma solução inclusiva e integrável. O ambiente de um Kubernetes Tanzu é aquele que vocês já conhecem, dentro do seu bom e velho vSphere, possibilidade de criar namespaces e, a partir daí, jogar comandos de kubectl e fazer acontecer as suas aplicações, como tem sido nos negócios mais bem-aventurados atualmente. Meu nome é Bruno Gomes, estou à disposição. Até breve.